dos neurônios para a absorção de oxigênio e da glicose, melhora a imunidade natural, auxilia na renovação celular, auxilia na eliminação das toxinas, eficiente contra o estresse, melhora a qualidade, inclusive, da água. Está dando para vocês perceberem aquilo tudo que um aparelho pode fazer no seu dia a dia? O MC10 é um conjunto de platina, titânio, alumínio, que tem ondas de 4 a 14 microns, ação na quebra dos clusters de água. Você pega um copo de água, está aqui bonitinho, essa veio da Serra do Japi. Vamos dar uma olhada no pH dessa água, porque da Serra do Japi eu não conheço ainda. pH de 5,88. Vocês não vão usar mais a água da Serra do Japi. Estamos usando aqui porque precisa. Mas é uma água ácida. Tem que ser acima de 7, de preferência acima de 8. Então vocês vão pegar água Minalba, Pureza Vital. Não sei porquê, mas as duas são da Nestlé. Às vezes a gente se preocupa, porque a gente fala assim, o que será que essa água tem? Na verdade, elas têm um pH alto, que é fundamental para nós equilibrarmos o nosso organismo. Porque esta água, num campo eletromagnético, você vai falar do Photon Joyce, né, daqui a pouco, ele é uma água que tem uma embalagem, que tem uma configuração que vai destruir os clusters de água dessa água. E vai tirar aquela imagem da água que veio do passado. A água, por exemplo, aqui vocês não têm, mas em São Paulo, a gente tem, a água toda vai para o complexo da Cantareira, é tratada e volta para nós. Os clusters de água, a estrutura que a água tinha no começo, ela se mantém. E só vai desaparecer quando eu tenho esse trabalho de evolução com o eletromagnetismo. Então é aí que eu vou trabalhar nisso, gente. Porque ela altera os clusters da água. Ativa o quê? As funções celulares do meu organismo. Então, quando eu pego um copo de água e tomo, essa água, sendo uma água alcalina, vai estar equilibrando a minha água. E eu tenho 70% de água no organismo. Quer dizer, se a minha água for equilibrada, beleza. Estou dentro daquilo que eu preciso fazer para não ter problema. Ela ativa as nossas funções cerebrais para entrarem no estado alfa. Alfa, gente, é assim, você está parado, pensando, e aí vem uma ideia. O que é essa ideia? Pode ser o Espírito Santo, pode ser quem você quiser. Veio do espaço uma ideia. Albert Einstein, o gênio da humanidade, uma das pessoas mais famosas, o que ele teve de grande valor? Simplesmente estava com a cabeça aberta no momento certo. Era jovenzinho, tinha sido aprovado, passou em física e tal, já era doutor em física, mas ninguém quis que ele trabalhasse com ele. Ninguém quis. O pessoal, não, você, tá bom, então um dia a gente convida você e tal, porque ele não tinha uma sensibilidade a alguma coisa. Aí ele estava passeando naquela cidade dele lá na Suécia, né, que ele estava lá. Aí ele vê um relógio de Bremen, ele olha aquele relógio e fala assim, poxa vida, se eu estivesse viajando na velocidade da luz, aquele relógio não ia mexer tão rápido. Eu estaria... Isso ele teve a ideia como adolescente, como jovem, 20 e poucos aninhos. E ele passou o resto da vida dele tentando provar isso. Quando ele provou, teoria da relatividade, estava feito. Ele tinha uma pessoa que ele gostava muito, que era o Newton. E ele falou para o Newton, desculpa, mas a minha teoria é melhor que a sua. E criou a teoria da relatividade.
Criou por quê? Porque ele ativou as funções cerebrais e, em um estado alfa, recebeu a informação. Pô, mas é isso que a água sem cluster faz na gente. Você já imaginou quanta cabeça pensando a gente poderia trabalhar aqui? Dr. Oersted, a primeira relação entre o campo elétrico e o campo magnético, isso na Alemanha. Relação entre o campo magnético e o crescimento de plantas, onde passam fios de alta tensão. O eletromagnetismo utiliza-se dessa propriedade para ativar o magnetismo do nosso corpo. Então a gente está chegando aonde? A descobrir as causas específicas de evolução. Está aqui, ó, o eletromagnetismo utiliza-se dessas propriedades para ativar o nosso corpo. O homem é um ente energético, submetido a influxos cósmicos telúricos. Quem pegou essa teoria foi o pessoal lá da Ásia. São teorias orientais. Por já ter superado a fase de experimental própria do método científico. Isso é a visão nossa ocidental. Mas aqui você começa a receber. O homem é um ente energético submetido a influxos cósmicos telúricos. Opa! Dá para perceber por que veio a informação? E por que o chinês, por que o japonês começa a usar isso antes de nós? Por causa da vivência que ele tem dessa evolução. E naquela época não existia Europa. Só existia a região do Oriente. Então daí vem a razão da explicação. O japonês gosta de comer de palitinho. Gosta de ter o seu prato arrumado. Diferente de nós que botamos tudo ali em cima e vamos comer de colherada, né? Mas é verdade. Se você olhar o japonês comendo, o chinês comendo ali bonitinho, ele está reverenciando o quê? A comida. Coisa que nós não fazemos. Deu para entender aonde está a coisa aqui? Qualidades positivas. No campo médico, no campo fisiológico. E as qualidades negativas, deterioração do meio ambiente, aumento do estresse e adulteração dos alimentos. Ponto. Aí está aonde a gente trabalha nesse dia a dia. A briga, a discussão, continua aqui, ó. É nisso que eu tenho que trabalhar. Do valor do Oriente para o valor do Ocidente. Relação entre a medicina ocidental ou ortodoxa com a medicina bioenergética ou heterodoxa. Com isso surge o quê? AIDS, doenças cardiovasculares e o câncer. Ponto. Por que surge isso aqui? Porque eu não estou cuidando disso daqui de cima. O que a alopatia faz? A alopatia cuida da doença aguda. Ponto. Tenho uma inflamação, vou tratar da inflamação. Tomei 5 dias de antibiótico, tchau e bem, você não precisa fazer mais nada. E como fica isso aqui, ó? Então, eu tenho que trabalhar aqui, gente. E para trabalhar aqui, eu trabalho aqui com medicina bioenergética ou heterotóxica. Chinesa, egípcia, hindu, 5.000 anos. Grega, desde Homero a Aristóteles, passando por Hipócrates, efeito dos ímãs. Roma e o Tratado de Rerum Natura, de Lucrécio, do ano 50, depois de Cristo. Galeno, no século II. Marcelo, no século IV. Alexandre de Traus, no século VI. Avicena, no século IX. Desenvolveram um importante estudo sobre o quê? O poder magnético dos ímãs. Ponto. Naquele tempo a gente não conhecia muito das outras coisas, a gente se pegava aonde? No passado. Hoje a gente esquece isso.
A gente esquece isso por quê? Porque o organismo nosso, a biopolaridade, a reaplicação polar e as leis qualitativas de atração e repulsão, foi o primeiro a desenvolver o conceito científico do magnetismo. Pierre de Pellegrin, no século XIII. No século XVI, Paracelso, esse já é mais conhecido nosso, né? Relação indissolúvel entre as partes e o conjunto, sendo o pai da medicina holística. Então aqui nós começamos a absorver coisas que vieram lá do Oriente e começamos a tratar a gente como um todo. As doenças marciais, que são as doenças energéticas, são aquelas que são motivadas por auras que surgem em determinados centros e se expandem em todas as direções, sem abandonar o seu centro de ação e de origem. Com a ação do magnetismo, podemos destruir a horda de vírus e curar o doente, não sendo necessário esperar inativos que a própria natureza possa fazer, a autorrecuperação. Então é isso que nós estamos trabalhando. É esse momento que eu tenho que trabalhar para fazer o meu organismo funcionar do jeito que tem que funcionar. Só que quem escreveu isso está aqui embaixo, ó, foi Paracelso. Então dá para a gente se perceber que isso é importante? Sim, isso é importantíssimo. Depois vieram outros colaboradores, relacionando a ação bioenergética com a neurológica e com a homeopatia. E chegamos até o nosso século. Todos eles demonstram a confiança no tratamento do câncer. Clinicamente foi observado um aumento da expectativa da vida de doentes sem esperança. E é isso que eu tenho no consultório. É justamente esse trabalho que está mostrando que eu tenho que trabalhar tudo aquilo que existe no nosso dia a dia. A ausência do campo magnético provoca alterações na atividade enzimática do organismo. Diminui a capacidade motora e reprodutora. Altera a função orientadora das aves. Os tecidos deterioram-se, os processos patológicos se aceleram. Ponto. Então, só com isso aqui do Dr. Crane da Universidade da Austrália, eu estou sossegado. É isso que eu faço com o MS-10. Na hora que eu deito,